palavra muito especial para mim, para cada um de vocês. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Versículo 4. Lembrando que terça-feira nós vamos dar o início de 3 estudos falando sobre Pedro. Começo, diga comigo, começo, meio e fim. Aí eu vou pedir os obreiros, irmãos, a partir de 7h20, deixar o microfone já ligado. Quem já tiver, faz um período de oração, outro chega, passa para outro, orarmos até 7h40. 20 minutos para as 8, a gente levanta da oração, a canção vai ser louvada aqui, a adoração. Para 8 horas, a gente dá o início, pelo menos dessas 3 terças-feiras, que é sobre Pedro, que eu também titulei hoje no vídeo, chamado assim, Elemento Surpresa. Aí, no caso, é após a ressurreição de Cristo. Ele chama a todos, mas exclusivo, ele chama Pedro. Então, Pedro tem uma participação no Novo Testamento muito importante. Pedro, que é chamado de Cefas, que é no seu original, ou de Simão, ou de Simeão. Eu vou explicar isso terça-feira, no começo desse episódio, que nós vamos começar sobre essa jornada Pedro. Então, todos que estão aqui, irmãos, pastor, cheguei um pouquinho atrasado, se esforça, vem, para a gente podermos alimentarmos um pouco desse conhecimento. Estou lendo um pouco, e aqui nós vamos dar muitas referências de versículos e textos, muitos versículos, para os irmãos anotarem. Amém, irmãos? Não vai ser nada complexo, aquela teologia complexa, vai ser uma teologia bem prática e aplicada, como foi hoje também, na escola bíblica dominical, que quem veio ganhou muito na escola bíblica, foi uma bênção, e é assim que continuamos em nome de Jesus. Amém? Quem achou o Evangelho de Lucas 5:4, pode ler, por gentileza, toda a igreja. O Lucas aqui, ele retrata de uma forma mais detalhada e objetiva. Marcos também trata disso. 5. Respondendo Simão e disse-lhe, mestre, diga comigo, mestre, havendo trabalhado toda a noite, diga, toda a noite, não apanhamos, diga, apanhamos nada, mas diga, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. 6, toda a igreja. O 7 é interessante. Fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado, do outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase ia a pique. 8. Que maravilha! O 9, porque o espanto tinha se apoderado dele, todos que com ele estavam, por causa da pesca dos peixes que havia feito. De igual modo, também Tiago e João, que é o filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, que no caso é o Pedro, e Jesus disse a Simão, não temas, de agora em diante será pescador. E levando, isso aqui eu vou explicar também detalhadamente terça-feira. E levando-os os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Que bênção. Por gentileza, obrigado por se colocar de pé. Digam graças a Deus, irmãos. Rápido aqui, objetivo, eu quero trazer algo para mim e para nossas vidas aqui nessa noite, de muita importância.
é que Jesus ele está numa cidade pequena, na grande Decápole, onde que havia Galileia, Cafarnaum, entre outras. Ele está numa pequena cidade de Betsaida. A palavra Bet, no original grego, no original hebraico, é casa. Bet, casa. Betsaida. A casa de Pedro, a sua origem, estava nesse lugar, Betsaida, um pequeno lugar, num pequeno vilarejo, bem pequenininho. A Bíblia diz que em Betsaida chegaram-se ali a multidão para ouvir Jesus. Diga comigo, chegaram a multidão para ouvir a pregação de Jesus. E a multidão, o apertando a Jesus para ouvir a sua palavra, o texto diz que naquele momento Jesus ele vai contemplar a Pedro, diga, a Pedro, e juntamente com seu companheiro e irmão André. E também está João, que é filho de Zebedeu, está Tiago também. Inclusive, foram os 4 primeiros discípulos de Jesus. O primeiro foi Pedro, assim por diante André, depois Tiago e depois, sucessivamente, João, e assim por diante, foi-se colocando os 12 discípulos na sua formação. O texto diz que o Senhor, ao ser apertado pela multidão, ele observa que lá na areia, lá no mar, lá naquele lugar, eles tinham ido pescar no mar da Galileia, e eles voltaram para Betsaida, e eles estavam ali lavando as redes, e no momento que eles estavam lavando as redes, Jesus ele observou, e disse assim, eu vou chegar até eles, e quando Jesus deixa a multidão, e chega até a Pedro e André, e também Tiago e João, que estavam ali na cidade daquele lugar, a cidade de pescadores, Jesus vira para eles e diz assim, lance a rede ao mar. Diga comigo, lance, diga a rede, diga ao mar. Pedro, ele responde assim para Jesus, pega isso aqui para a tua vida e para a minha vida também, eu vou pegar isso. Pedro responde assim, mestre, que quer dizer ensinador, rabi ou rabone, nós estávamos no mar, porém não pegamos nenhum peixe. Escute uma coisa e guarde que eu vou dizer para a sua vida aqui nessa noite. Guarde com muito amor e carinho. Pedro, Tiago, ou Pedro, André, Tiago e também João, melhor Pedro e também Tiago e André, eles estavam trabalhando a noite toda, diácono Zéu. Porém, eles voltaram de um trabalho a qual eles não tiveram, diga comigo, resultado nenhum. Diga, resultado nenhum. Jesus olhou para eles, eles estavam o quê? Lavando as suas redes. E no momento em que eles estão lavando as redes, eu acredito assim, que eles estão pensando, trabalhamos a noite toda, não tivemos resultado nenhum, e o que nos resta, diga, lavar a rede. Pegamos nada. Escute uma coisa, quem está aqui pela primeira vez? Levanta a mão, depois eu faço menção no final, tá? Os jovens, as jovens ali. Imagine você trabalhar a noite toda e chegar no final e você não ter resultado nenhum daquilo que você está fazendo. Essa noite pode representar o quê? Os 4 anos seu de faculdade. Imagine alguém, 4 anos numa faculdade, você termina e quando você pensa que vai arrumar um grande emprego, você olha e você se sente frustrado, porque não vê a porta aberta, não vê uma oportunidade e não vê sequer um caminho para poder sobressair. O que representa a noite para nós? Exatamente são aqueles esforços que a gente fizemos
e fizemos e praticamos, e no final a gente olha e diz assim: só restou, diga comigo, lavar as redes. São aquelas pessoas que trabalham o ano, sai ano, faz hora extra, trabalha na empresa anos e anos para construir uma casa, sim ou não? Para comprar uma moto, comprar um carro, fazer um casamento. Depois de 10 anos de empresa, a pessoa pensa assim: cooperador André, eu vou pegar o dinheiro e vou terminar minha casa, vou dar entrada em um terreno. E de repente ouve-se uma notícia que a empresa quebrou. E a pessoa sai de lá como? Qual o sentimento, depois de trabalhar numa empresa 10, 15, 20 anos, e você souber que aquela empresa quebrou? Qual é a sensação? O estado emocional dá um choque. E você na hora, parece que cai todas as suas forças. Parece que cai uma outra pessoa, cai no chão. Pum, desmorona. Construir 20 anos de caminhada para no final uma empresa quebrar e eu sair com uma mão na frente e outra atrás, como diz o ditado aí fora. É construir algo em uma noite toda, em que no final você só percebe que só restou lavar as ferramentas e que não teve resultado nenhum sobre aquilo que você executou. A sensação é muito ruim. Escute uma coisa, essa semana eu fiquei sabendo que uma mulher, ela foi dispensada de um trabalho, só que ainda estão abafando o caso. Eu fiquei sabendo que quando dispensaram ela subiu no 3º andar e se jogou lá de cima. E o pior ainda, irmão, não morreu, está arriscado ficar tetraplégica. Porque o tamanho, a frustração e a dor de ter alguém ter dispensado ela do seu trabalho. Quem aqui nunca um dia se frustrou, sim ou não? Quem aqui um dia já se sentiu passado para trás? Quem aqui um dia nunca percebeu isso? Todo mundo já passou por isso. Você esperar tanto um resultado e no final fala assim: nossa, deu errado para mim. Às vezes você compra, Camila, aquele carro do sonho, alguém te vende, no final aquele carro, ele bate motor, não tem garantia. Você fala assim: nossa, comprei o carro, juntei tanto dinheiro, trabalhei a noite toda, ou seja, uns anos, o tempo todo juntando dinheiro, e agora para dar errado, uma ação minha. Agora imagine alguém viver uma vida toda, e no final dos seus anos de vida, e você olhar para trás, você pensar assim: nossa, o que eu construí? Trabalhei tanto, executei tanto, não construí uma família, não comprei um carro, não fiz uma faculdade, não fiz um curso. Os anos se passaram, gastei todas as minhas energias, plantei tanto, e agora eu estou no mesmo lugar. É aquela história que a pessoa anda, é aquela ditado muito famoso: nadou, para quê? Para morrer na praia. Quantos nós já passamos por momentos assim, sim ou não, irmãos? De você ficar numa grande expectativa, de uma grande resposta, e de repente, vem tudo ao contrário. Quantas pessoas que desesperam, ao ponto de querer largar tudo, até se matar, se suicidar. Por isso que muitos vão para o caminho da droga, da prostituição, porque é uma fuga. Há uma disfuncionalidade da alma, que eu não vou tratar sobre isso aqui. A pessoa tem um desequilíbrio, ela vai procurar refúgio em outros lugares. Imagine você ser sócio de uma empresa, construíram junto, e no final, o teu sócio te trair. Dizem que separar uma sociedade é pior do que separar um casamento, irmão, de 30 anos. E aí, como que você reage? Como que você se coloca de pé depois de você se sentir como um pó da rabiola? Como que se levanta depois que você se sente frustrado?
Como que se levanta depois de você ter investido tanto dinheiro em uma bolsa de valores e que de repente aparece um topo vermelho e fundo lá embaixo, você perde todo o teu patrimônio de uma noite, de um dia. E você fala assim, nossa, perdi todo o meu capital aqui. E as pessoas entram em colapso e entram em desespero que parece que abre um buraco muito fundo e a pessoa diz assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? É a mesma coisa quando alguém coloca uma confiança no casamento, no namoro. Esse aqui é o meu anjo, esse aqui é o meu escolhido. De repente o teu escolhido fala assim, eu não quero tu mais. Ai meu Deus, eu vou morrer. Vai morrer por causa do anjo, irmão. A pessoa colocou depositando tanta confiança que agora quer morrer. Pelo amor de Deus. Ah, eu consegui minha namorada, coisa mais linda, mas tu está olhando a aparência, rapaz. Aí a namorada fala, não quero você mais não, mas meu Deus, entra em colapso. Imagina aqueles, irmão, que construíram uma história longa de família, de projeto, que teve que começar tudo do zero. A pergunta é, quem aqui está disposto a começar tudo do zero, após ter passado por momentos ruins, como Pedro e André passou? Quantos aqui estão dispostos a se colocar de pé e dizer, não tem importância, mas se for preciso começar do zero, eu vou começar do zero. Não importa quantas vezes cair, mas quantas vezes, o que importa é o que eu vou dizer, que eu vou me colocar de pé novamente. O pior derrotado não é aquele que perde. O pior derrotado é aquele que desiste. O pior derrotado não é aquele que perdeu as suas ações. O pior derrotado é aquele que cruzou os braços e perdeu a esperança de viver. Eu tenho uma palavra profética aqui nessa noite. Nada está perdido. O diabo quer colocar um ponto final e dizer, está tudo terminado, parou a tua história. Jesus é a vírgula. Ele entra como a vírgula da continuidade da tua história aqui nessa noite. Deus tem história nova para tu e para a minha vida. Quem crê que Deus tem história nova para a tua vida e para a minha vida? Vamos. Eu vi pessoas alcançar promessas com 70 anos, ainda viver mais 30 anos pela frente e viver o melhor da terra. E às vezes a gente está tão assim, com a fé tão pequena, uma pequenez da nossa, que às vezes nós cometemos esses erros, e às vezes queremos, não, deixa, enquanto a vida é esperança, sim ou não? Jesus, ele olha Pedro e está lavando a rede. Então estou lavando a rede, quer dizer que eles acabaram com o trabalho. Aí Jesus chega para eles e fala bem assim, lance a rede para o mar. O que Pedro diz? Não apanhamos, diga comigo, nenhum peixe. Diga, nenhum peixe. Irmãos, mesmo que o resultado, Daniel, fosse ruim demais, pelo menos um peixe tinha que pegar, irmão. O negócio estava tão ruim que não pegaram nenhum peixe, nem o nome do peixe, nem uma sardinha, irmão. Nem um bagre, nem um peixe ruim, pegou um peixe, pelo amor de Deus, irmão. O negócio estava ruim para eles. O que Pedro diz? Não pegamos nenhum peixinho. Está igual o Wagner da Graziele. Eu pensei que ele tinha até morrido na pesca comigo. Ficou lá no fundo do barco, irmão, levanta. Passou do meu irmão, levanta. Ele ficou lá parado. Foi assim, eu vou chegar lá, vou dar notícia que ele morreu. E no final chegou aqui, o pouquinho que eu peguei tive que dividir, porque o cara é tão bom que não pegou nenhum, Karina. Eu peguei ainda uns 12, eu acho. Não, foi 10, mas ele não pegou nenhum, irmão. Eu falei, Wagner, você está muito ruim, irmão. Ainda bem que a gente está filmando aqui. A mulher dele toda animada aí, pagou quase 200 conto. Cadê? Pegou quantos peixes? Mulher, peguei nenhum. Falei, vou te dar o meu pouquinho que eu tenho aqui, vamos dividir, irmão. É muito triste você ir para uma situação e você não pegar um pelo menos. Pedro deixou bem claro, não peguei um peixe sequer, irmão. Nenhum peixe.
É como se Pedro estivesse dizendo: Jesus, a coisa está tão ruim para o nosso lado, que não pegamos nenhum resultado. Nenhum por cento do gráfico da Bolsa de Valores aumentou. Tudo ruim para o nosso lado. Aí Jesus vira para ele e fala assim: volta novamente para o mar. Escuta, Anjo, grave isso aqui. Grave isso aqui, o Júnior, todo mundo. Grave isso aqui que eu vou dizer uma coisa. Quantas vezes vai ser preciso nós tentar novamente? Enquanto for preciso. Pegaram? Quantas vezes eu tenho que tentar, pastor? Quantas vezes for preciso. Deus não trabalha com fracassado. Deus trabalha com quem tem disposição. Enquanto tem vida e saúde, vamos tocar o barco, meu irmão, porque quem vai dar resultado é aquele que nos chamou. Oh, glória! Escute. Jesus falou assim: volta para para o mar. Ô, irmão, seja sincero, Camila. Voltar para um lugar onde que não teve resultado nenhum. Voltar para um lugar que não teve nenhuma pesca, nenhum peixe. Voltar para um lugar aonde que trabalhei, aonde saí de lá frustrado, pelo amor de Deus. Não tem lógica. Diga-se comigo: só Deus faz coisas, diga, extraordinárias. Isso aqui é para destravar, irmão. Diga: só Deus faz coisas, diga, extraordinárias. Aonde eu vou voltar? Para o mesmo lugar onde você passou vergonha. Aonde eu vou voltar? Para o mesmo lugar aonde você não teve resultado. Para onde eu vou voltar? Para o mesmo lugar que a porta fechou. Para onde eu vou voltar? Para o mesmo lugar onde o médico que sentenciou a tua morte. Para onde eu vou voltar? Para o mesmo lugar aonde que não tive nenhum resultado de milagre sobre a minha vida. Hoje é a palavra de ordem para mim, para a tua vida. Não importa, é voltar para o mesmo lugar. Lembra de uma coisa: no lugar da vergonha haverá dupla honra. No lugar da porta fechada haverá a porta aberta para a glória de Deus. Não tenha medo. Escute, olha aqui. Vergonha de começar, né? Tem gente que tem vergonha, sim ou não? Eu voltar para a mesma. Quantas pessoas aqui, não precisa levantar a mão, já voltaram para a mesma empresa da onde que você saiu? Muitas vezes você volta porque Deus, ele quer te honrar novamente e sair de lá melhor do que você saiu anteriormente. Quem pegou a visão, diga amém, irmãos. Às vezes nós voltamos para um lugar não para poder mostrar que somos bons, mas é para cumprir o plano e propósito de Deus nas nossas vidas. Não tem importância quantas vezes tivemos que voltar, mas lembra de uma coisa: quando nós voltamos para o mesmo lugar, não é para sair do mesmo lugar que nós saímos da primeira vez. Voltar para um lugar, irmãos, aonde que não tivemos resultado nenhum. Parece que é uma idiotice isso. Porque tem gente que ele tenta em um lugar, não é isso? Ele planta, se não der, planta em outro lugar. Ele pesca num lugar, se não pescou, muda de lugar e vai para outro lugar, porque é ali que tem cardume de peixe. Mas Jesus virou e falou assim, volta para o... Diga-se comigo, se for preciso voltar, diga, eis-me aqui. Diga, eis-me aqui. Não importa quantas vezes, irmãos, muitas das vezes que deu errado, nós temos que entender que quantas vezes eu vou precisar fazer para dar o resultado. Sabe o que eu aprendi? Diga-se comigo, se eu errar, diga, eu aprendo. Mas se eu acertar, diga, eu lhe ensino. Diga, o caminho, diga, do sucesso. Pedro errou da primeira vez, mas quando ele errou, ele, diga comigo, aprendeu. Mas ele vai voltar para o mesmo lugar, mas para acertar. E quando ele vai acertar, ele vai ensinar aos outros o caminho do sucesso para a glória de Deus. Se tu errar, você aprende. Se acertar, você ensina a outros o caminho do sucesso. Quem entendeu isso aqui, diga amém.
Sabe o que Pedro diz? Nós já vamos orar. Falou assim: Senhor, não tem problema em voltar para o mesmo lugar. Diga comigo, não tem problema de voltar para o mesmo lugar. Mas aí Pedro diz assim: sobre a tua palavra. Diga sobre. Diga a tua palavra. Diga, o lançarei. Escuta aqui, pega isso aqui no nome de Jesus. Porque Pedro vai a primeira vez com o André, o teu irmão, eles voltam com o barco vazio. Porque eles foram do jeito deles. Porque eles foram da maneira deles. Eles foram da forma que eles sabiam como eram pescadores. Mas quando eles vão a segunda vez, eles não vão do jeitinho deles. Eles vão do jeito de Deus, da maneira de Deus, do propósito de Deus, da forma de Deus. Agora não é da minha forma, não é da minha palavra. É sobre a tua palavra, mestre, que eu vou lançar. É sobre a tua palavra que eu vou acertar o caminho da minha vitória aqui nessa noite. Você pegou essa palavra aqui na tua vida, irmão? Muitas das vezes, sobre a nossa palavra não funciona. Sobre o nosso jeito não funciona. Sobre o nosso ego não funciona. Não é sobre eu, não é sobre o meu intelecto, não é sobre a minha inteligência, não é sobre a minha formação acadêmica. É sobre Deus na minha vida. Se Deus mandou, Ele te garante. Quem pegou a visão aqui? Se Deus mandou, Ele te garante. Se Deus mandou, vai, Ele está garantindo. Porque quem abre a porta é Jesus. Quem cura é Jesus, quem restaura é Jesus, quem abre a porta é Jesus, quem abre a porta, o caminho é Jesus. A Ele a honra, a glória para todos sempre. Diga, é sobre a tua palavra. Diga, é sobre a tua palavra. Diga, eu vou lançar, Pai, a tua rede sobre a tua palavra. É a palavra dEle. A palavra que manda, que desmanda. Palavra que tem poder nos céus e na terra. Poder dessa palavra que tem poder de ressuscitar morto. É esta palavra que é viva. É essa palavra que é chamada rosa de Sarão. É esta palavra que é chamada advogada. É esta palavra que é rocha, que é alimento, que é leite. É esta palavra que é tudo para nossas vidas. Eu quero perguntar quem ama a palavra de Jesus. Quem ouve a palavra de Jesus aqui nessa noite. É a palavra não é sobre a minha palavra, é a palavra dele. Eu fui de um jeito, deu errado, mas no segundo jeito vai dar certo, porque eu não vou do meu jeito, eu vou do jeito de, diga, de Jesus. Toda vez que eu quero tentar do meu jeito, diga, alguma coisa dá errado. Mas se eu for no jeito de Deus, não tem como dar errado nisso. Tu pode ser o pequenininho da casa, mas se Deus quiser te honrar, te colocar lá nas alturas, Ele vai te honrar. Porque não é sobre você, é sobre a palavra de Deus sobre a tua vida. Quantas pessoas que não sabem escrever nem o nome e tiveram grandes sucessos e estão firmes na presença de Jesus, estão tendo resultado com temor e tremor. Não é sobre o meu jeito, é do jeito de Jesus. Amém? Quando eles vão, eu não vou entrar na questão dos 153 aqui, não tem como entrar. É uma mensagem que abre muita vertente. Mas quando ele vai para o mar, só para informação aqui. Quando eu estive no mar, você paga um valor para entrar no mar. Aí você tem a média de peixe, pequeno. Outro dia me convidaram, mas eu não fui mais. O Kleber tem um barco para nós ir, porém agora é chamado barranco. Eu disse, o que é barranco? Ele diz, é perto no negócio da Petrobras. Qual é o nome daquilo ali? A plataforma. Tem o barranco e tem a plataforma. Eu disse, mas qual é a diferença? Ele é mais caro, porque você vai para o mais fundo e lá tem os excelentes peixes, que são maiores. É mais fundo o lugar, é mais longe que nós foi da primeira vez, que é chamado plataforma. Diga comigo, plataforma, que é chamado de barranco, é o lugar mais profundo, que tem 70, 60 metros de profundidade. Lá dentro, que tem os melhores peixes, lá dentro, e são 8, 9, 10 horas de viagens para chegar lá dentro da plataforma, é muitas horas, diferente do primeiro nível onde eu fui. Na primeira vez, Pedro, diga comigo, Pedro e André, diga,
foram na primeira parte do mar. Mas a ordem de Jesus foi: vocês vão voltar. Mas vocês vão voltar para o mais profundo. Vocês vão voltar para além da onde que vocês estão. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês foram... Olha aqui, pega isso aqui, irmão. Vou encerrar agora. Pega isso aqui. Qual a intenção da primeira vez de André e Pedro? Diga comigo, pegar os peixes normais. Pegar os peixes pequenos. Não é isso? Você lembra que eu peguei uns peixes pequenos, cara? Porque é o nível do mar que me dá condição. Eu fui para pegar o peixe pequeno. Eu paguei para pegar o peixe pequeno, não o peixe grande, irmão. Aí tem um outro valor que você vai para um outro mar mais profundo. Aí sim, você pega outros peixes de excelência, o peixe maior, que é para plataforma, lá no fundo do alto mar. Então, na primeira vez, eles foram para pegar o peixe pequeno. Diga comigo, peixe pequeno. Peixe pequeno. Muitas das vezes, a nossa visão, ela se limita. E Deus quer nos dar muito mais coisa. Amém ou não amém? Tem coisas, irmão, que Deus quer nos contemplar. A gente pensa pequeno, sim ou não? Irmão, é pecado sonhar grande? É pecado morar um dia lá no Taj, que está sendo construído ali? Que coisa de outro planeta ali, irmão. Né, Jana? Já pensou, né? Dia que você morar lá, me convida. Pô, churrasco é pouco. Só entrar naquele prédio lá. Um Taj, irmão, ali. Não sei quantos andar, né, velho? Diz que vai ter até uma ponte que vai dar até lá no alto mar. Que isso, irmão? É pecado sonhar grande? Não, irmãos. Mas o Taj para mim é pequeno. Acho que eu ia lá para Dubai, irmãos. Tá vendo? Mas enfim, irmão, já estava bom, né? Um Taj ali, né, ô Breno? Tá bom, um Taj, não tem problema não. Quem já viu o Taj ali, irmão? Que ele, tô até fazendo propaganda, não tô ganhando nada, eu vou parar de falar dele aqui. Hein? Mas pelo menos o áudio vai no YouTube, mas aqui vai ser postado, eu creio, vai. Mas enfim. Camila, eu não quero morar naquele lugar não, eu prefiro morar em Jardim Botânico, né, Camila? Tá vendo? Visão limitada. Tá vendo, irmão? Jardim Botânico sempre a vida toda. Perguntei ao Marcelo, quer sair da torre lá de Rimari? Não, quero continuar aqui. Visão limitada. Irmão, a gente se prende com tanta pouca coisa, né? Irmão, mas eu amo meu bairro, amém? Eu gosto dele, foi o que Jesus me deu. Mas se Deus falar que quer me levar para outros níveis, eu vou aceitar, amém ou amém? Se Ele te deu um carro hoje no tal ano, que Ele te dá um outro carro melhor, você vai tomar posse, irmão. Só que a gente se limita a muita coisa, sim ou não? Se limita, a gente, tá bom, Jesus. Não, Deus quer muito mais. Pegaram isso aqui, irmãos? Parece mensagem de autoajuda, mas não. Eu sei quando prego a cruz, quando eu prego arrependimento, mas tem coisas que nós temos que falar também sobre isso. Deus, Ele colocou isso no meu coração semana passada. E a gente fica com aquela visão medíocre. Tá bom, isso aqui, tá bom. Tu pode ir muito mais além, meu irmão. Você não conhece o teu potencial, a sua capacidade de ir muito mais além. Tem gente que começaram do nada e hoje estão arrebentando, estão progredindo com Cristo no barco e prosperando e sendo uma bênção. E progredir é o que eu falo, não só materialmente, mas em todos os lados, espiritual, emocional, em todos os lados. Se tornar um pregador, um palestrante, se tornar uma cantora, um cantor, um levita, um profeta da casa de Deus, se tornar, sei lá, um dirigente do círculo de oração, mas nós se limita. Tá bom, aqui você pode, diga eu posso, diga muito mais, diga eu posso, diga muito mais. Pedro foi na intenção, vou pegar só um peixinho. Deu errado, não pegou nem pequeno nem nada. Mas quando o mestre chega na vida de Pedro, a história muda. Tu vai para o lugar mais profundo. Tu não vai pegar peixe pequeno, tu vai pegar peixe grande agora. Tu não vai, quem pegou isso aqui? Deixa eu ver, vou repetir de novo. Tu não vai pegar um peixe pequeno, tu vai pegar peixe grande, peixe gigante, porque eu vou te levar para outros níveis. Quem falou? O Mestre Jesus. Quem falou? Aquele que manda no céu. Quem falou que manda na terra, que manda na minha vida, que manda no nosso fôlego de vida. De repente tu veio para pegar um peixe, mas hoje tu vai sair daqui levando o peixe grande para a glória de Deus. Diga comigo, peixe grande.
Entendeu? A visão foi para pegar um peixe pequeno, deu errado. Não, é porque, sabe por que deu errado? Porque eu quero te dar um peixe grande, tu foi até no nível que tu ia pegar peixe pequeno, rapaz. Por que a gente às vezes não progride mais ainda? Porque nós procrastinamos muito na nossa vida. Medimos a nossa força com outra pessoa. Escute uma coisa, escute isso aqui que eu vou dizer, para destravar. Nunca mede o seu valor, a tua força com outras pessoas. Faça o teu, meu irmão. Olhe para dentro de você. Trabalhei como um assessor na época, só um ano só que o rapaz faleceu. Ele todo dia, pastor, olha a rede social do outro fulano. Eu falei, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou focado no trabalho de outras pessoas, foca no teu. Vamos focar no nosso trabalho, porque quando tu foca nos outros, tem alguém roubando a tua energia. Tem alguém roubando, eu falei isso. O Breno chegou a conhecer, o Broinha, eu falei, isso está roubando a sua energia, tu fica desesperado. Faça o seu trabalho, não mede as tuas forças com as outras pessoas. Cada um tem o seu, diga comigo, potencial. Ele voltou para o alto mar. Da primeira vez, ele lançou a rede para qual lado? Qual lado que ele lançou a rede a primeira vez? Hã? Qual foi o lado que ele lançou a rede a primeira vez? Qual foi o lado, Camila? Hã? Foi esquerdo. Eu tô chutando, acho que foi esquerdo. Porque... Chuta não, como é? Estou brincando. É o quê? Foi esquerdo, porque depois é pela direita que ele joga. Diga assim, tudo que é para o esquerdo está errado, mano. Ainda bem que já passou a campanha política, que pelo amor de Deus, aí ia falar, tá vendo? É falando da esquerda, né? Não, irmão, que tudo que é esquerda está errado mesmo. Não é isso, não falou nada, questão de... Mas não deu certo na esquerda? Deu certo, mocinha? Não deu certo, né, Sofia? Mas ele falou assim, agora eu vou lançar para o lado, diga comigo, direito. Diga, lado direito. É só nós acertarmos os lados, irmãos, certo? Pelo amor de Deus, não me interprete de outra forma, que eu nunca levantei bandeira de ninguém aqui, mas é só para... Eu estou falando que está escrito, né? Deu errado na esquerda, mas vamos para a direita. Muitas das vezes nós temos que mudar a localidade, mudar o plano de estratégia. E quando eles lançam, eles pegaram quantos peixes? Pegaram quantos peixes? Quantos peixes? 153. Irmãos, isso aqui, eu vou trazer essa última informação e eu vou orar. O que significa o número 153 dentro da guimatria? Eu não vou entrar muito em detalhe, mas dentro da guimatria, o número 153 significa totalidade de todos os peixes que tem na natureza. Todos os peixes que tem no alto mar. Totalidade de todos os peixes que tem no alto mar. Pedro, tu vai voltar para o alto mar. Todo peixe, de toda a totalidade, de tudo quanto é tipo de peixe, vai entrar dentro dessa rede hoje. Deus é o Deus da totalidade. Deus é o Deus completo na minha e na tua vida. Amém ou amém, irmãos? Totalidade. Irmão, cada um peixe que tem no fundo do mar, Pedro pegou. Quem deu a ordem para o peixe? Diga, foi Jesus. Peixe, um exemplo, sardinha, entra lá. Vai entrar a segunda? Não, sardinha tu já entrou. Vai entrar o segundo peixe. Qual é o nome do outro peixe aí? Robalo. Peixe bagre. Mas você come bagre, você morre, pelo amor de Deus, irmãos. Você está pobre demais, já falei, irmão. Vamos aumentar o nível aqui. Chicharro. Fala um peixe aí. Oi? Tem que ser. Mas pela quem falou bagre aqui, irmãos? Samuel? Quem foi que falou? Samuel? Estou falando de peixe, irmão. Pelo amor de Deus. Qual é o nome do peixe? Eu falei que tem que ser quem conhece o nome de peixe. Você não conhece. Não, você falou qual peixe aí?
salmão, entra sardinha, entra robalo. Entrou um por um, irmão. Não entrou 2 robalos, entrou um por um. E quando vai colher lá dentro da rede, Deus vai mostrar para Pedro: Pedro, eu estou mostrando para você que eu tenho, Pedro, a totalidade da terra. Eu tenho a totalidade do mar. Eu mando no mar, mando na terra. Eu mando em tudo. Eu mando no norte, no sul, no leste, no oeste. Eu mando nos peixes, eu mando no mar. Eu mando em tudo. Deus está dizendo para alguém, todo mundo aqui: eu mando na tua vida. Eu desmando, eu faço, eu coloco, eu desmonto, eu monto. Eu abro caminho aonde não há caminho. Eu abro porta onde não há porta. Eu tenho a totalidade de quê? De toda a força. Eu tenho a totalidade de tudo e o controle de todas as coisas. Amém? Quem pode dizer amém? Tilápia. Entrou também a tilápia, com certeza. Que delícia, irmãos. Mas bagre, pelo amor de Deus. Apesar que eu já comi, Karina fez outro dia, preparou, gostei, muito tempo atrás. Mas eu não como mais. Perguntei a Rosa hoje se ela come bagre. Quem já comeu bagre aqui sabe, irmão. Sabia fazer, gostou. Mas não vem com essa história que nunca comeu, que tem muita gente que já comeu bagre aqui sim, irmão. Mas eu já comi. Mancília comeu muito. Mas lá na rede do Jesus não entrou bagre. Eu acho que não entrou. Não entrou, irmão. Não entrou, mas vamos aqui, para terminar. Quando eles voltaram do alto mar, olha aqui, fechando aqui. Hein, Antônio? Antônio pega uns peixes de vez em quando, sinistro aí para dentro do mato aí, né, Antônio? Você e o Jorge. Você está ouvindo falar de peixe aqui, tu deve estar pensando: se eu tiver de folga amanhã, eu vou pegar uns peixes amanhã. Foi o que você pensou? Foi não? Então tá bom. Então vamos pular para o peixe. Aqui, quando eles voltam do alto mar, os peixes era tão grande dentro do barco, que o outro barco ia a pique. Eles fizeram sinal para quem? Diga comigo: para João e Tiago. Fizeram sinal: ei, vem cá, vamos pegar os peixes que estão nesse barco e vamos colocar no outro barco, porque o barco está quase despedaçando de tanto peixe. Mas vai ser tanto peixe nesse barco que vai ter a capacidade de transportar peixes para outro barco. O que eu estou dizendo? Vai ser tanto milagre na tua vida, no teu barco, Alguém já pegou? Alguém já pegou? Vai ser tanto milagre na tua vida que tu vai ter capacidade de transportar para outras pessoas aqui nessa. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Deus vai te prosperar tanto que vai refletir na vida de outras pessoas. Oh glória! Como diz o Salmo 1, será plantada como uma árvore junto ao ribeiro, e tudo quanto vier fazer, venha prosperar para a glória de Deus. Se prepara, porque Deus quer te abençoar. Deus quer te prosperar para quê? Para poder ser bênção na vida de outro barco. Venha para cá, muito bem. Oh glória, oh glória, oh glória. Deus mandou o barco certo, irmão. Mandou um vazio e encheu o outro. Porque o que estava vazio encheu para completar o que estava vazio. Fosse 2 cheios, ia dar alguma coisa. Quando Jesus chega, quando eles voltaram, Pedro estava em lágrimas, chorando. Aí Jesus fala bem assim: e aí, Pedrão, o que aconteceu? Para resumir, agora eu termino mesmo. São 8h30 em ponto, termino agora. E aí, Pedro, o que aconteceu? Jesus, nós arrebentamos, a nossa empresa deu certo. Quem tem empresa aqui sabe, irmão. Quem trabalha sabe que ele quer prosperar, ele quer crescer. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ele quer crescer financeiramente, ele quer comprar um ativo, ele quer comprar alguma coisa, ele quer ver crescer o patrimônio. Pedro, ele experimentou algo muito grande na vida dele. Ele está dizendo assim: irmão, olha, a minha empresa cresceu, o meu negócio cresceu, prosperou muito, 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 muito. Porém,
Jesus olhou para ele, ele se sentiu tão pequenininho, tão pecador. Ele falou: meu Deus, é muito milagre, é muito milagre. Ele diz assim: mas eu vou fazer melhor, eu vou largar a minha empresa de pescaria, eu vou largar tudo para seguir a Jesus de Nazaré. Aí Jesus disse: a partir de hoje eu vou fazer você, Pedro, pescador de almas para a glória de Deus. Deus vai fazer você pescador de almas. Quem crê, diga nisso. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diga glória a Jesus. Pescador. Aí, sabe o que eu aprendo? Sabe o que eu aprendo? Irmão, se a minha empresa arrebentou, eu lá no alto mar, distante de Jesus, Pedro entendeu o seguinte, operador Reginaldo: se Deus, eu lá no alto mar distante, me prosperou o meu barco, eu tenho uma bênção, e eu largo tudo no momento que mais prospera. Ele entendeu uma coisa: se eu estava distante, ele fez eu prosperar e ter a bênção, melhor ainda é ter o dono da bênção, que é Jesus na minha vida. Alguém pegou aqui. Mais do que ter a benção, é ter o dono da benção. Ô meu irmão, pega a visão, pelo amor de Deus. Tu pode ganhar R$1 milhão, mas quem é o dono da benção, mais do que 1 milhão, se chama-se Jesus. Se chama-se Jesus. É muito mais do que tua empresa, que teu carro, que tua família. Ele é muito mais. Aí Pedro diz: opa, eu vou seguir esse Jesus agora. Deixou tudo e seguiu a quem? A Jesus. Foi no melhor momento que a sua empresa prosperou, ele larga tudo. Ao contrário de muitos que vêm para a fé quebrado. Mas Pedro não, foi no melhor momento do auge dele que ele larga tudo. Eu vou seguir o dono da bênção. É melhor ter a bênção ou o dono da bênção? Tem que preparar um louvor legal, irmãos. Um louvor da unção que fala sobre isso. Eu quero perguntar aqui: quem nessa noite quer sair daqui com o dono da bênção? Achou que a mensagem era só coach, no final que ia terminar só a mensagem de autoestima. Não, irmão. Jesus é o caminho, Jesus é verdade, Jesus é a vida. Oh glória. Quero perguntar: quem nessa noite quer sair daqui com o dono da bênção? Ter a bênção é muito bom, mas sair com o dono da bênção é excelente. Quem que nessa noite quer receber Cristo como teu Salvador? Sair daqui com o dono da bênção, fazer um concerto, receber Jesus como Salvador. Tem alguém nessa noite para dar o primeiro passo? Você não precisa nem vir aqui na frente. Você só levanta a mão e eu faço uma oração daqui para te receber em uma oração. Quem nessa noite quer receber Jesus como Salvador? Pronto, está aí a prova. E aí, irmão? Quem nessa noite quer voltar para Jesus, aceitar Jesus como teu único, exclusivo Salvador? Tem alguém que quer sair daqui com o dono da bênção? É hoje. Cadê a primeira pessoa? Cadê a canção? Eu não sou de fazer apelo, mas Jesus, Ele coloca no meu coração, evangelista Luciano, para fazer o apelo. Tem alguém para Jesus aqui que quer sair com o dono da bênção? Irmãos, o barco explodiu de prosperidade, mas Pedro entendeu: é melhor seguir o dono da bênção. Vamos adorar o Mestre. Logo após eu faço uma oração. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Jesus é o dono de todas as coisas. Oh glória! Quando eu olho para as tuas promessas, vamos fazer uma oração logo após o louvor. Quem pode se colocar de pé? Quem pode se colocar de pé? Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o
impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Quem nessa noite quer receber uma oração, um milagre, uma resposta, saia do seu lugar, vem cá na frente. Hoje é 4 dias da maravilha de Deus. Quem quer receber a oração, vem cá na frente. Se materializar.